Queridos irmãos, vamos à continuação de Tragédia e Triunfo. Mas os pulmões de Daisy estavam com problemas. Ela, no entanto, continuou sem parada, apesar de duas grandes lutas recentes contra a pneumonia, na Índia e na Colômbia. Nós estávamos orando e crendo, recusando-nos a apaziguar o inimigo e não relaxando nas programações do nosso ministério. Antes de Daisy ser ferida na Malásia, ela havia acabado de voltar de uma missão muito dura na Ásia. Ela havia voado para o sul da Índia a fim de dirigir uma grande conferência nacional de mulheres em Madras. Seu hotel ficava a 45 minutos de carro do local da conferência. O auditório estava abafado, a umidade excessiva. Daisy transpirava enquanto pregava. Ventiladores oscilantes iam para trás e para frente, ao longo da plataforma de Daisy. Depois de ensinar por 1 hora, molhada com transpiração, resfriada, intermitentemente, com ventiladores, elas saíam num carro abarrotado para uma corrida de 45 minutos até o seu hotel, durante a qual o ar-condicionado foi deixado na temperatura mínima. Isso acontecia 2 vezes por dia. Cada jornada complicava seu problema, porque seus pulmões se enchiam de água e o seu corpo ardia em febre. Depois da conferência de Madras, o compromisso seguinte de Daisy foi na Austrália. Fraca, em vez de descansar e se recuperar, ela viajou para Singapura e daí para a Austrália, para dirigir a Conferência Nacional de Mulheres em Adelaide. Pregando, apesar da febre e da dor em ambos os pulmões, sua coragem nunca se abateu. Então, quando ela voltou daquelas conferências, os eventos nacionais em Bogotá, Colômbia, Brasil, Havaí estavam próximos. Assim, novamente, em vez de descansar e recuperar, ela seguiu em frente para cumprir aqueles compromissos. Durante sua conferência em Bogotá, nossa cruzada de milagres em Masa, ali, tivemos que lidar com uma chuva fria extemporânea que varreu a cidade por vários dias. Daisy estava enfraquecida por causa dos seus 2 episódios de pneumonia na Índia e na Austrália. Desta vez ela estava ministrando num estádio enorme de concreto que era aberto, úmido e frio, numa altitude de 2.440 metros, onde era quase impossível que uma pessoa não aclimatada ficasse aquecida. Seus pulmões se encheram de líquido outra vez, mas ela continuou a pregar e a ministrar para milhares de mulheres, dia após dia, apesar da febre alta. E a partir de lá, seguiram-se suas missões no Brasil e no Havaí. Daisy era uma crente. Ela se recusava a ceder aos sintomas e continuou a insistir em vez de cancelar os compromissos
e descansar. Quando ela voltou do Pacífico, no plano natural, estava claro que Daisy tinha um problema físico muito sério. Nosso próximo compromisso foi uma das maiores conferências de mulheres e seminários de líderes que já nos tinham planejado no México. Os pastores que vieram nos convidar disseram: nós checamos com os líderes de outras nações e nos disseram que vocês despertarão a dignidade e autoestima de nosso povo e de nossos pregadores. Nós cremos que é disso que a nossa nação precisa para se levantar num evangelismo apostólico. Acreditamos que isso irá revigorar a Igreja do México na sua missão para a nossa nação e para o mundo. Daisy e eu ficamos profundamente tocados por este apelo e nós propusemos a dar-lhes o melhor de nós nessas conferências. Mas ela estava demasiadamente enfraquecida com as lutas, com a pneumonia, para ir. Foi uma outra experiência traumática para mim, ter que deixá-la enquanto ela precisava de mim, para mim cumprir outro compromisso que nós tínhamos assumido. Novamente, Mary Brown estava disponível para qualquer necessidade que ela tivesse, e Karen, a Naya, ficou com ela dia e noite. A conferência de Monterrey, no México, foi um sucesso histórico. Nós importamos da Colômbia 22 mil toneladas de nossos livros. 22 toneladas de nossos livros em espanhol. 5 de Daisy e 5 meus. E presenteamos jogos completos de nossos 10 livros principais para todos os pastores, ministros, líderes, professores, estudantes das escolas bíblicas, obreiros do Evangelho e crentes que frequentam a conferência. Eu ministrei no lugar de Daisy para as mulheres do México por 5 dias. Milhares de mulheres participaram daquele Congresso Nacional de Mulheres. Demos os 5 principais livros de Daisy para cada uma delas. Todas as lições estavam gravadas e aquelas fitas estão proliferando pela América Latina entre as dinâmicas mulheres daquela nação. Quando voltei para o lado de Daisy, era óbvio que, sem um milagre, ela estaria escapando do meu alcance. Então veio aquela noite terrível e dolorosa quando, às 2h53 da manhã, o precioso espírito de minha amada e companheira de uma vida abandonou seu corpinho, aonde eu a segurava nos braços. Foi o fim da sua vida terrestre comigo. Sua carreira tinha terminado, ela estava com o Senhor. Minha filha, Ladona, e eu ministramos pela Eurásia, numa sucessão
de estratégicas conferências de vida de milagres nas cidades principais de 5 ex-repúblicas soviéticas. Todos os dias nós compartilhamos com centenas de jovens pregadores russos, tanto homens como mulheres cujas vidas e mente tinham sido subjugados pela ideologia comunista. A doutrina marxista tinha reduzido a ideia de Deus como sendo apenas um mito e a religião como ópio, uma superstição. Em seguida ao colapso do comunismo, ministros do Evangelho começaram a compartilhar a mensagem de redenção de Cristo entre os povos ex-soviéticos. A jovem geração era responsiva, desejosa de abraçar a esperança, a fé, o amor, a vida que o Evangelho dá para as pessoas. Durante nossa conferência de vida de milagres naquelas centenas de jovens pregadores e ministros sugaram nosso ensino como esponjas. Voltaram para compartilhar com suas novas igrejas e grupos de verdades novas e transformadoras na vida. Nossos 10 livros principais em russo foram tesouro nas suas mãos. As verdades que eles continham formularia a estrutura para a nossa escola bíblica e instituições de treinamento cristão. Essa foi uma missão significativa para áreas principais, com 2 ou 3 reuniões diárias, envolvendo condições de viagens complicadas, para dizer o mínimo. Nós estávamos cansados quando voltamos para Tuzla. Ladona me precedeu por alguns dias, enquanto eu permaneci para mais uma conferência em Moscou. Eu comecei estas memórias em Sibéria. Desde então tenho usado todo o momento possível em hotéis e aviões para registrar detalhes no meu computador portátil à medida que eles vêm na minha mente. Fui capaz de conviver com a minha solidão durante as semanas que estivemos ocupados ministrando. De fato, eu senti que havia superado o lado emocional da separação sofrida desde o falecimento de Daisy. E tinha um sentimento de gratidão incomparável por aquilo que testemunhamos na Eurásia. Cheguei em Tuzla no final de uma tarde de domingo. Em vez de atrapalhar a pastora Ladona ou um dos nossos membros da equipe no final de semana, apanhei um táxi no aeroporto para me levar à nossa residência. Depois da chegada, paguei o motorista. Então passei minhas malas pelo portão de madeira para o nosso pátio anexo. Nunca esquecerei a onda de tristeza que me atacou quando eu fechei o portão e o táxi foi embora. Nunca me senti tão só na minha vida. Tentei me preparar emocionalmente, racionalizando que Daisy não estaria lá, mas eu não fazia ideia de que o vazio de nossa residência sem ela
seria tão assustador e emocionalmente desestabilizante. Fiquei lá de pé, mirando as roseiras e as árvores que Daisy e eu plantamos juntos. Havia luminosos platanos vermelhos japoneses que ela e eu apreciamos tanto. Os canteiros de zinnias brilhantes e de malmequeres, e naturalmente de rosas. Eu contemplei os lírios crisântemos em flor. Quando nós estávamos em casa, geralmente mantínhamos 3 ou 4 plantas florescentes em casa, porque gostávamos muito de flor. Quando começavam a murchar, eu cortava as hastes e as plantava. Sempre cresciam, exibindo uma beleza deslumbrante durante os meses de outono e continuavam a florescer até que a temperatura diminuísse abaixo do ponto de congelamento. Andei na calçada de volta para casa, onde Daisy e eu tão frequentemente passeávamos juntos. Tudo tinha sido tratado pelo jardineiro para parecer o melhor possível quando eu voltasse. Rosas espetaculares estavam florescendo. A grama parecia um tapete verde. Eu considerei tudo aquilo. Daisy não estava lá. Eu sempre olhava para aquele pátio com Daisy em mente. Era nosso campo de amor, nossa área de recuperação, nosso jardim de tranquilidade, nosso espaço de inspiração. Daisy e eu projetamos tudo juntos, mas ela não estava lá. O que importava agora? Que tudo fosse tão lindo. Continua no próximo vídeo, irmãos, na próxima aula, no próximo capítulo, nós vamos continuar. Essa história é muito linda, muito bonita, e ela tem bastante detalhes, ela é meio grande. Mas vamos sempre viver e aprender a superar qualquer problema. E ele nos mostra que é bom a gente aprender também cada detalhe, que também a gente vai ter momentos que pode ser que a gente sofra, mas vamos se levantar, vamos lutar, vamos buscar a Deus, viver a palavra, ler a palavra e não aceitar. Sempre temos que não aceitar. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Agora fecha os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai querido, maravilhoso, fiel e verdadeiro, em nome do Senhor Jesus, Pai, entramos na Tua gloriosa, perfeita, linda presença, Pai. Pai, o quanto o Senhor é lindo, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é amoroso, Pai. Como é bom, Senhor, sentir o refrigério na alma, sentir a Tua presença, Senhor, estar junto a Ti, estar do Teu lado, Pai, Te abraçar, o Senhor nos envolver, Pai. O Senhor é maravilhoso, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tanta direção certa que o Senhor dá, tantas promessas. Tua palavra só tem promessas boas para nós, Pai. O Senhor está sempre disposto a nos ajudar. Só espera que a gente entregue o nosso caminho a Ti. É a nossa parte. Confie, é a nossa parte. Aí tudo mais o Senhor fará. Esta é a Tua palavra, Pai, e nós confiamos em Ti. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, derrama o Teu poder
na vida do meu irmão e da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. E em nome do Senhor Jesus, começa a desfazer toda dor, doença, caroço, toda obra do inferno, maldade, briga, tristeza, opressão, depressão, mágoa, vício, toda confusão, todo problema, toda coisa ruim. Em nome do Senhor Jesus, demônio, eu amarro você, eu paraliso a tua ação, eu quebro as tuas forças, fora, eu queimo você, demônio, agora. Pega tudo que é seu e saia, toda a sua obra, toda a sua mentira, toda a sua opressão, toda a sua maldade nessa vida, fora, na vida dela, da família dela, no emprego, aonde você estiver, desaloja, eu arranco você daí, fora, saia, em nome de Jesus, e não volte mais. Pai, vamos sempre buscar a Tua palavra, ler ela dia e noite, Colossenses, Filipenses, Efésios, vamos ler o Novo Testamento, vamos Te conhecer mais, vamos Te buscar mais, vamos encher o nosso coração com a Tua palavra, Pai, porque é assim que nós vamos ser mais que vencedores, é assim que a gente vai viver com o Senhor, porque o Senhor está na Tua palavra. Vamos pensar nela e sempre falar a Tua palavra, Pai. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu poder e pela Tua palavra que diz: somos mais que vencedores em Cristo, nunca Te deixarei, nunca, jamais Te abandonarei. Pai, nós cremos, nós vamos viver, Senhor, a Tua palavra, viver na Tua presença para Te agradar e Te servir. Muito obrigado.